lembrei-me do meu tempo de Câmara. Acho que é muito importante, senhor presidente, esclarecer algumas questões a respeito desse projeto. Muito foi dito e modificado o seu conteúdo nas palavras dos que o atacam. E é preciso repor o texto da lei claramente para que as pessoas conheçam o que estão votando. Aqui foi dito que o projeto criminaliza e pode levar preso um pai que tenha dado uma palmada na criança. Isso é literalmente falso. Não existe uma palavra na lei que determine isso. O que a lei faz, e é útil que o faça, não é a repetição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele exatamente complementa o Estatuto do Adolescente, porque a lei define o que é castigo corporal e o que é castigo degradante. A lei diz: o castigo corporal, a ação de natureza disciplinar ou punitiva, com o uso da força física, que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. Então aí está caracterizado o que o Código Penal e o que o Estatuto não definiu. A lei diz: tratamento cruel ou degradante é conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize criança ou adolescente. Portanto, esta lei tem uma utilidade enorme, porque ela consegue definir aquilo que não está definido em outras leis, e introduz essa conceituação no texto do Estatuto e, portanto, nós passamos a poder punir adiante por uma definição, por um conceito que não existia condição, portanto, de penalizar alguém. Segundo, diz o texto da lei claramente, e eu quero deixar claro porque nós estamos em cadeia, estamos numa TV e pode esclarecer para a população. Não é verdade que criminaliza pai algum. A lei diz no seu artigo 18b, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, existentes em outras leis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programa de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5º, advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Portanto, não é verdade afirmar-se que está se criminalizando os pais que derem palmada em criança. Aliás, nenhum pai que dá uma palmadinha numa criança causa lesão física à criança. Aliás, a prática de castigos, antigamente, não era uma prática apenas dos pais ou das famílias, era também das escolas. O meu pai, que era um homem absolutamente comprometido com a cultura da paz, eu não posso dizer o que o senador Mário Couto disse aqui, que tomava palmada de palmatória. É mentira eu dizer isso, porque meu pai nunca levantou a mão para um filho. Nunca levantou a mão para um filho. Mas tirou uma filha mais velha, a minha irmã mais velha, de uma escola, cujo o castigo era dado pela professora com palmadas ou com surrinhas de palmatórias nas mãos. E meu pai foi lá e retirou ela da escola
e ainda denunciou aquela prática dentro da escola. Ou seja, o que está se debatendo é a mudança de uma cultura. Eu duvido que qualquer senador aqui presente nesse recinto bata nos seus filhos, cometa qualquer tipo de agressão que faça ou traga lesão física ou psicológica a esses filhos, mesmo que tenham sido vítimas, porque este é o comportamento daquele que, após receber, e eu conheço muitos pais que receberam tratamento de punição agressiva na sua infância, mas que não repetem com seus filhos, porque há uma mudança de cultura na sociedade que precisa ser consolidada e não voltada atrás. Como disse aqui o senador Humberto, também esse argumento que aqui foi dito dessa forma, daí querer tirar dos pais o direito de saber o que é melhor para seus filhos? Sim, o Estado tem direito de fazer isso, sim, como tem direito de interferir em briga de marido e mulher, quando a consequência é o espancamento das mulheres, vitimando-as de forma irreparável para a continuidade da sua vida. O Estado tem o direito de interferir, sim, em pais que, inclusive, e é registrado casos desse tipo, que permitem a exploração sexual dos seus filhos. O Estado tem o direito de fazer isto. Portanto, o Estado tem o direito, sim, de intervir, adotando uma norma que proteja as crianças e adolescentes e que crie cada vez mais simbolicamente para a sociedade de que isto é ruim. Por que é que não, se ninguém admite e ninguém quer admitir a existência do racismo institucional, do racismo na sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira já assimilou a ideia de que racismo é ruim, é algo negativo, é algo a ser combatido e ninguém quer ser comparado com alguém que faz a prática do racismo. E é isso que nós queremos com uma lei desse tipo. Que a agressão às crianças e adolescentes, ela seja uma prática que seja considerada negativa como valor para a sociedade. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero lamentar que nós ainda tenhamos, sob pretextos de mais diversos possíveis, sob o pretexto de se combater a pedofilia que todos nós combatemos, sob o pretexto de discutir a violência contra crianças e adolescentes desse país, e quero dizer que as crianças e adolescentes desse país são as maiores vítimas da violência urbana, que as crianças são vítimas, senhor presidente, e tem o maior índice de impunidade de crimes contra a criança nesse país. Não são punidos, não são investigados, até porque muitas crianças não conseguem sequer constituir uma prova, elas não têm condição disso. Eu tenho testemunho de profissionais da área de saúde que atendem em hospitais públicos, senador Pimentel, que dão seu testemunho de maus tratos de criança antes dos 2 anos de idade, antes de 1 ano de idade, que recebem bebês que são maltratados dentro da família. E nós precisamos combater isto. Nós temos o depoimento de também pessoas que demonstram nas organizações não governamentais, no meu estado, o SEDECA é um destaque nisso, as estatísticas de morte violenta de crianças e adolescentes sem nenhuma punição, porque na maior parte delas são cometidas por agentes do próprio Estado. Em muitos casos deles, pela polícia. E nós não podemos deixar, portanto, que mais uma vez se torne natural a agressão e a violência contra criança e adolescente. E por fim, senhor presidente, o nome da lei é Menino Bernardo. E é Menino Bernardo por quê? Não é verdade também dizer-se que é um caso que não se coaduna com o texto da lei.
já foi destacado aqui pelo senador Randolph. O menino Bernardo denunciou os maus tratos que sofria. E há um depoimento claro do juiz que o atendeu, que ficou em estado de choque, que ficou em estado de depressão, porque não ouviu claramente aquilo que aquela criança disse. A criança não tem crédito na sociedade para esse tipo de denúncia. E o que nós estamos garantindo na lei é que ela passa a ter crédito. A denúncia feita, a criança será ouvida no Conselho Tutelar com uma audição qualificada por psicólogos que saibam ouvir além das palavras, que saibam enxergar mais do gesto, da reação da criança, da sua atitude emocional do que verdadeiramente eventualmente ela está dizendo. É por isso que eu voto com muita tranquilidade e peço à minha bancada que também o faça, ao líder Rodrigo Hollenberg, a favor deste projeto que chama-se, diferente do que alguns quiseram caracterizar como lei da palmada. Como lei da palmada, no sentido de desqualificar a lei é lei, terá um número, mas nós podemos apelidá-la de Lei Menino Bernardo, porque ela expressa de forma sintética o que é a violência contra a infância no nosso país. Muito obrigada.